Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o novo escândalo de Bolsonaro é sempre pior que o escândalo anterior. Há poucos dias eu disse aqui em um dos programas que, na verdade, tem gente dizendo, gente que sabe das coisas, dizendo que só o que apareceu de Bolsonaro até agora foi a ponta do iceberg. Então, na verdade, a crença é de que a quantidade de escândalos que ainda vão surgir é muito maior do que se pensa. Em primeiro lugar, para ficar no penúltimo escândalo, que é o das joias. O penúltimo escândalo ameaça crescer, apesar de tudo, simplesmente por uma razão. Porque a Polícia Federal já está investigando possíveis novos furtos de presentes por Bolsonaro. Presentes caros, mais presentes caros que Bolsonaro teria furtado, assim como furtou aquele conjunto de joias que chegou diretamente no Palácio do Alvorada, dirigido a ele, com itens para homem, caneta, uma série de coisas lá, avaliado em R$400 mil. Aquilo entrou no Brasil por contrabando e foi entregue na mãozinha do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, num legítimo contrabando. Agora há suspeita de outros presentes, mas o novo escândalo é muito pior. Veja que o escândalo das joias do Bolsonaro é um escândalo referente basicamente à corrupção miúda, não é? Mas ele tentou contrabandear 16 milhões de joias, roubar 16 milhões de reais em joia. Mas, na verdade, aquilo ele não estava roubando o Estado brasileiro diretamente. Quer dizer, ele está roubando um patrimônio do Estado brasileiro, mas era um presente, então é algo que não custou nada aos brasileiros e não ia ser usado para nada. Porém, o novo escândalo é muito grande porque envolve a utilização de uma estrutura enorme, cara, de Estado para fins pessoais. Não é? Então, o enriquecimento do Bolsonaro se dava através de casos que levantavam menos suspeitas, porque eram casos paroquiais. E ele sabia que a grande atenção está nos grandes escândalos de corrupção, casos como, por exemplo, da Petrobras, que levantam muita atenção, porque envolvem bilhões e bilhões. Então ele fazia aquela corrupção miúda que pouco a pouco dá uma baita de uma corrupção. Pega toda a rachadinha, pega as joias, pega os imóveis, pega as milícias, pega tudo do Bolsonaro, dá muita grana. Mas é tudo muito multifacetado, muito pulverizado, né? Então ele tomava esse cuidado e tem os abusos para tentar se perpetuar no poder, que agora se descobre que o Bolsonaro transformou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a sucessora do Serviço Nacional de Informação, que foi o sangrento Departamento de Inteligência da ditadura militar, que teve inclusive como protagonista o general Newton Cruz, que os que têm um pouco mais de idade vão se lembrar, que era um homem violento, um homem truculento, um homem arrogante, não é? E com o fim da ditadura militar, criou-se a Agência Brasileira de Inteligência como um órgão de inteligência limpo, que nunca foi usado desde a redemocratização para qualquer ato arbitrário, autoritário. O que é que acontece, minha amiga, meu amigo? O que acontece é que o Bolsonaro colocou na
Agência Brasileira de Inteligência um títere, um amigo dele, alguém da confiança dele, um sujeito chamado Alexandre Ramagem, que ali ajudou a operar, a transformar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em uma polícia política do ditador, do pretenso ditador. E ele começou a usar a ABIN contra os adversários políticos, assim como fez a Receita Federal. Na Receita Federal já se descobriu que ele usava a Receita, através do chefe que ele colocou na Receita, para investigar, tentar achar coisas para prejudicar adversários políticos. A ABIN tinha a mesma finalidade, só que longe da área financeira. Então, o que é que ele queria descobrir com a ABIN? Talvez algum escândalo de corrupção, talvez algum caso pessoal, não é? Uma traição de uma esposa, um homem que tem uma vida dupla. Na cabeça do bolsonarismo, por exemplo, se ele descobrisse que alguém que não se sabe era gay, ele poderia usar isso, talvez. Isso pensando como o Bolsonaro demonstra pensar, não é? Algum escândalo de infidelidade conjugal e talvez até algum eventual crime. Só que ele fazia isso sem autorização do judiciário e para atender os seus próprios interesses. E ele fazia isso apenas contra quem se opunha a ele. Contra aqueles que estavam ao lado dele, ele barrava, ele tentava barrar investigações. Então é aquela coisa. O Bolsonaro protegia os amigos e usava o poder de Estado para atacar os inimigos. E, na verdade, ele usou a Agência Brasileira de Inteligência de diversas formas, que nós vamos ver em algumas reportagens, mas pior do que isso, ele usou a Agência de Inteligência para monitorar os passos dos adversários, dos inimigos. Como é que funciona isso? Ele comprou um sistema de Israel que serve para monitorar através do celular do indivíduo onde é que ele está, para onde ele se locomove. Então, se ele saiu da casa dele em São Paulo, foi para a Zona Sul, para a Zona Leste, para a Zona Oeste, foi para a rua do lado, para onde quer que ele vá, com aquele celular, dá para saber onde é que ele está indo. Não é? Então, isso permite, inclusive, seguir a pessoa. De repente, em algum momento, pode seguir a pessoa. Muito provavelmente, ele tinha outras formas de monitoramento, deve ter grampeado muita gente, ligações telefônicas. Esse aparelho comprado de Israel foi comprado sem licitação e usado sem ser comunicado a ninguém. Foi usado obscuramente, foi usado secretamente e, nesse caso, já há suspeita de mais usos da ABIN para perseguir adversários políticos logo após o penúltimo escândalo da Receita, que nem esfriou. Nos últimos 10 dias estouraram 3 grandes escândalos contra o Bolsonaro. O escândalo da Receita, em que ele usou a Receita para investigar adversários políticos através de um títere, não é, de um fantoche que ele colocou para chefiar a Receita e que tentou, inclusive, esse fantoche viabilizar a entrada do contrabando milionário das joias da Michele Bolsonaro. Então, o escândalo da Receita se converteu no escândalo das joias e agora surge o escândalo da ABIN, que é pior até do que o da Receita, porque ali é uma agência de espionagem. Não é? E as ramificações são muito maiores, como você vai ver, então, nessas matérias que eu vou apresentar agora. Nós começamos pela matéria que saiu logo nas primeiras horas da manhã de hoje,
no jornal Globo, dizendo que a ABIN de Bolsonaro usou programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio do celular. Há um gráfico aqui que ele mostra bem, não é? A ferramenta era a First Mile, desenvolvida pela israelense Cognite, e essa empresa ofereceu à ABIN a possibilidade de identificar a localização de área de aparelhos que usam 2G, 3G e 4G. A ABIN adquiriu o sistema por 5,7 milhões de reais ainda no fim do governo Temer. A ferramenta foi utilizada ao longo do governo Bolsonaro. O Temer nunca usou, comprou e deixou lá. O Bolsonaro foi lá e usou. O programa rastreia o paradeiro de uma pessoa a partir de dados transferidos do seu celular para torres de telecomunicações em diferentes regiões. Para isso, basta digitar o número de um celular. A prática suscitou vários questionamentos. E a ABIN ela já foi usada irregularmente em outros casos. Documentos e relatos de servidores apontam que a agência de inteligência vigiou a localização de até 10 mil pessoas através de celular. E envolve casos da rachadinha, CPI da Covid, estrutura paralela. A Agência Brasileira de Inteligência operou um sistema de monitoramento secreto e localização de cidadãos em todo o território nacional, uma possibilidade de grampear até 10 mil pessoas. Não é? E durante 4 anos do governo Bolsonaro, a agência passou por pelo menos 4 casos irregulares. Nas rachadinhas, a ABIN foi chefiada pelo Ramagem, que coordenou o esquema de segurança de Bolsonaro. À frente da agência, o Ramagem mantinha contato direto com o Bolsonaro. Em 2020, a revista Época revelou que a ABIN teria produzido ao menos 2 relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro. Negócio de Jair Renan, o filho 4 do Bolsonaro, o Globo mostrou que um agente disse à PF que recebeu missão extraoficial para levantar informações de negócios envolvendo Jair Renan, o filho mais novo do presidente. Atuação na CPI da Covid. Durante a CPI da Covid, a ABIN teria atuado para levantar informações sobre irregularidades nos estados e municípios, perseguir adversários políticos. E, diante dos episódios que não foram registrados no banco de relatório da ABIN, Alexandre Ramagem, que o Bolsonaro queria colocar na Polícia Federal e o STF barrou, passou a ser acusado de montar uma estrutura paralela de apuração de casos de interesse de Bolsonaro. A Controladoria Geral da União, agora sob Lula, vai averiguar o uso de programa secreto da ABIN para monitorar a localização de pessoas. E essa investigação promete. E, na verdade, aqui nós temos a informação de que o jornal Globo procurou o Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, o executor de toda essa patifaria para o Bolsonaro, e ele se recusou a dar informações e a própria ABIN ainda não comentou nada sobre as denúncias. E só para terminar, é o seguinte: ontem o Bolsonaro disse que vai devolver as joias que ele recebeu direto no Palácio da Alvorada de contrabando. E essa medida conseguiu piorar a situação dele no escândalo das joias. Ele achou que isso ia diminuir a pressão devolvendo as joias, mas isso vai piorar porque agora essas joias se tornam a prova de que elas entraram no Brasil por contrabando direto para as mãos de Bolsonaro. A devolução dessas joias faz com que Bolsonaro se torne oficialmente um contrabandista. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.